Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Bom domingo, né, para todos nós que estamos desfrutando de mais um dia, agradecido a Deus pela noite que passamos, agradecido a Ele, né, pelo dia que se inicia e que venhamos ter um bom domingo, não é, para todos nós que tememos ao nosso Criador e fazemos de tudo, né? Nós fazemos de tudo para que possamos estar em paz com Deus e com nós mesmos, né? Meu querido, eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, eu faço parte de um universo de pessoas que entende a Bíblia como é, um livro que foi escrito para os judeus, de judeus para judeus, e que eu divulgo a linha de interpretação bíblica chamada preterismo, e eu defendo a escatologia consumada, e nós entendemos que a Bíblia ela foi escrita para um povo de determinada época, mas que ela vale para nós também. Vale como os escritos bíblicos, o valor que ela tem, principalmente na questão disciplinar, não doutrinária, disciplinar, então ela vale para nós. Mas todas as profecias bíblicas, principalmente as escatológicas, elas já foram cumpridas. Claro que essa é a linha que eu defendo, independente do que os outros pensam, não é? Eu defendo essa linha. Existem várias linhas, né, de interpretação bíblica. Eu defendo o preterismo, né? O preterismo quer dizer o quê? Que tudo aquilo que era para acontecer já aconteceu. Meu querido, eu quero deixar aqui mais um estudo, e esse estudo, independente da sua religião, da sua denominação, mas é mais um estudo onde eu gostaria que você, antes de nos julgar, antes de nos criticar e nos chamar aí de vários adjetivos que muita gente está acostumado, né? Por não ter essa familiaridade com a Bíblia, tem muita gente que antes de ver o vídeo, pelo menos na metade, já nos julgam, já nos criticam e fazem aquilo que não deveria fazer. O irmão Alberto Lírio, eu fiquei 45 anos defendendo a linha doutrinária chamada futurismo, ou eu defendia o futurista, né? Por quê? Porque eu não entendia a Bíblia. Tudo que eu lia na Bíblia, eu não procurava saber a verdade sobre aquilo que estava escrito. Então, quantas coisas que eu já ensinei errado e praticava errado por não ter conhecimento bíblico. Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade para estudar, para pesquisar, e hoje estou aqui, não é, também tentando passar para algumas pessoas que tenham o mesmo entendimento que nós temos, para que venham analisar a Bíblia. Olha só que interessante aqui. No capítulo 12 de Hebreus, eu vou ler a partir do versículo 6. O subtítulo do capítulo 2 fala sobre a correção de Deus sobre os seus filhos. A correção de Deus sobre os seus filhos. Mas quando a gente chega no versículo 6, olha só que interessante, capítulo 12, aí você agora, nesse estudo, você vai ficar surpreso ou você vai ficar surpreendido, porque tem coisas aqui que você não sabia. Mas se você prestar atenção, você vai começar a entender. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6, fala assim: porque o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. E para a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como a filhos,
Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você está vendo aqui? Se alguém não tem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, porque o filho que não quer aceitar ou não aceita a correção do pai, mesmo sendo filho, mas ele é conhecido como bastardo, porque ele não aceita a correção do pai. Agora olha que interessante aqui, meu querido. Você nunca ouviu falar isso. Nunca foi ensinado a você isso que eu vou passar para você aqui. Olha o versículo de número 9. Além disto, tivemos nossos pais, tivemos é um verbo possessivo, é um verbo que está relatando o passado. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, ou seja, fisicamente, os quais nos corrigiam, o tempo verbal é passado, e os respeitávamos, também o tempo verbal passado. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Quem é o Pai dos Espíritos aqui? O Eterno Criador. Deus, meu querido. Deus, Ele não é Pai da nossa carne. Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Como assim, Alberto? Se Deus, Ele fosse o Pai da nossa carne, Ele deixaria a nossa carne ir para a sepultura? Ele deixaria a gente virar pó na sepultura? Que João Ferreira de Almeida não traduziu para sepultura e deixou a palavra inferno? Porque ele não podia fazer isso, porque a Igreja Católica não deixou. O Concílio de Nicéia, ele foi feito para isso. Aonde está a palavra inferno na Bíblia, era para estar a palavra sepultura. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne. Aqui está falando sobre coisas materiais, sobre a nossa estrutura física. Os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Será que então o escritor de Hebreus, que eu creio que foi Apolo, ele fala, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Você vai me perguntar assim, Alberto, então a nossa carne, ela não é filha de Deus ou filho de Deus? Não. A nossa carne, não. Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Nós já saímos dessa fase que muita gente chamava os judeus de ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes do juízo do ano 70, aquelas pessoas que se convertiam ao evangelho da graça pregado por Paulo eram chamados de servos. Mesmo na velha aliança, existe alguma referência sobre servos. Depois do juízo do ano 70, aonde Deus veio morar dentro de nós, a sua essência, então nós não somos mais considerados servos ou ovelhas. Ovelhas era um termo usado para os filhos de Israel. Nós, 2000 anos depois da cruz e do juízo, nós somos filhos, mas filhos de Deus em que sentido? Nós somos filhos de Deus no Espírito, porque Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Agora preste atenção
Para você entender isso aqui, abre a sua Bíblia aí, para você entender, Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes, o capítulo 12, preste atenção nisso aqui. Olha que coisa interessante. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 7. Vou ler o versículo 6, que faz parte do mesmo contexto. 6 e 7. Lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro. A cadeia de prata aqui, meu querido, é uma referência à coluna vertebral. O copo de ouro é uma referência ao coração. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. A roda é o ciclo da vida, o poço é a sepultura. Agora entra o versículo 7 que diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Só acontece isso aqui. Eclesiastes 12, 7 só acontece por causa de Hebreus 12 e 9. Por que é o espírito que volta a Deus e não a carne? Porque Deus não é pai da nossa carne. A nossa carne, a pátria dela não é o céu. A nossa carne, a pátria dela é a terra. Mas o espírito de Deus que está dentro de nós, a pátria dele não é a terra. A pátria dele é o céu, a eternidade. Roberto, então como é que fica essa questão que os pregadores pregam que nós vamos ser arrebatados e vamos morar no céu? Existe contradição, Alberto? Existe sim. Sabe por quê? Porque os pregadores, 99,99%, eles não entenderam ou não entendem que a questão da ressurreição, a questão do arrebatamento, não será do corpo físico. O arrebatamento, ele sempre se referiu à mudança de mente, à mudança de metanoia, à mudança de comportamento. Arrebatamento é tirar a força. Então, quando você ouve alguém falando, você acredite ou não, né? Eu não estou aqui para mudar o seu raciocínio em 15 minutos, em 20 minutos, em 10 minutos, não. Agora, você vai mudar o seu raciocínio se você partir para a Bíblia e começar a estudar, a pesquisar e pedir a Deus o entendimento. Arrebatamento, ele nunca se referiu ao corpo físico. O arrebatamento já aconteceu quando houve o juízo sobre Israel no ano 70. Não é 1970, é no ano 70, não é década de 70. Então, quando Paulo fala no arrebatamento, ele também se inclui. Você pode notar que ele usa a primeira pessoa do plural quando ele fala sobre arrebatamento. Ele fala, depois nós, o que ficarmos vivos. Por que ele usa nós? Porque ele tinha certeza e convicção que ele estava incluído no arrebatamento do ano 70. Só que Paulo morreu antes do ano 70. Mas Paulo tinha noção de que o arrebatamento não era o arrebatamento físico. Então, Eclesiastes 12, 7, aqui confirma o que está, na verdade, Hebreus 12, 9, confirma o que está em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você consegue voltar para um lugar de onde você não veio? Você vai responder que não, né? Ninguém consegue voltar para um lugar de onde não veio. Para você ir a um lugar de onde você não veio, você não volta, você vai. Você fala, eu tenho que ir a tal lugar. Agora, quando você veio de um lugar que você quer voltar para lá, você usa o verbo voltar e não ir. Você entendeu, meu querido? Então, o que diz a Bíblia aqui em Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 9, é justamente aquilo que confirma a palavra, que Deus, ele é Pai dos Espíritos. Agora observe o capítulo 12, o versículo 22 e 23, só para você entender como que a nossa vida aqui é espiritual. Deus é Pai dos Espíritos, o arrebatamento ele foi no sentido espiritual e não no sentido físico. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas tendes chegados, para quem que Apolo tinha escrevido isso aqui? Para os hebreus. O livro de Hebreus, ele já estava mostrando que os judeus que acreditaram em Jesus como Filho do Eterno, eles já tinham chegado nessa posição. Então, essa posição aqui não é uma posição física, é uma posição espiritual. Olha aqui, o verbo ele é transitivo na nova aliança, mas tendes, esse verbo é transitivo, chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Isso aqui é pátria espiritual, não é pátria física. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos inscrita nos céus. Tá vendo? Nada tem a ver com essa questão humana que os homens fazem. Não, querido. Nada tem a ver. Se você fazer uma pergunta ao pastor, pastor, nós aqui na igreja, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé? Ele vai dizer, sim, meu querido, nós temos a Bíblia como regra de fé. Aí você fala assim, pastor, então me mostra na Bíblia a base bíblica aqui para que a nossa igreja tenha o nome que tem. Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, não sei o quê, isso e aquilo. Pede para o seu líder mostrar aonde que está a base bíblica para ele mostrar o nome da igreja dele. Ele não vai te mostrar porque não existe. Mas como então tem a Bíblia como base de fé ou regra de fé, se eles estão vivendo num sistema que não tem base bíblica para aquilo? E aí? A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos inscrita no céu, tem chegado a Deus. Isso aqui não é um lugar físico, é uma posição espiritual. Não é um lugar, é uma condição espiritual. O povo tem que entender isso, queridos. Inscrita nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando um pastor, quando um líder religioso, quando um grupo de pessoas quiser corrigir você para melhorar a sua carne no seu comportamento, fale para ele, mostre isso aqui para ele. Fale, pastor, a nossa carne, ela é tão ruim, que ela não aceita a correção. A Bíblia diz que o que é aperfeiçoado no ser humano não é a carne, é o espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne, ela é fraca. A Bíblia diz que a carne, ela é estragada. Por isso que 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 50 diz que carne e sangue não herdam o reino. E o que é o reino? É justiça, é paz, benignidade, é longanimidade, é você viver
o espírito do amor. Aonde que está isso, irmão Alberto? Está lá em Romanos capítulo 14. Então, meu querido, os espíritos é que são aperfeiçoados, não é a nossa carne. A nossa carne, ela sempre vai ser uma carne estragada. E ela é tão estragada que ela vai ter que voltar para a pátria dela, que é o pó. Mas o Espírito de Deus, que está dentro de nós como essência, é isso aí que volta para a eternidade. Não existe arrebatamento físico na Bíblia, meu querido. Todo ser humano, ele vai para o inferno. Todos. Por que inferno, Malberto? Porque inferno quer dizer sepultura. Inferno quer dizer lugar dos mortos, aonde as pessoas vão perecer. Perecer é o quê? Deixar de existir. As pessoas deixam de existir na carne. Agora o espírito volta para Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos. Amém? Deu para entender? Então, meu querido, esse capítulo 12, versículo 22 e 23, isto aqui não é um lugar. Pátria não é um lugar, é uma condição espiritual. Então as pessoas precisam entender isso. E isto aqui que está no versículo 22 e o 23, você vai encontrar em Apocalipse, no capítulo 21. Essa Nova Jerusalém, isso aqui, ela é tão espiritual que você encontra ela em Apocalipse capítulo 21. Aí você vai entender que a Nova Jerusalém nada tem a ver com a cidade física. Nova Jerusalém, ela abrange todos os filhos de Deus no mundo inteiro, mas não na carne, mas no espírito. É a condição que nós estamos em Deus. Por isso que o juízo, a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus desceu e está entre os homens, ou seja, está dentro de nós. Por isso que quem entende a palavra do jeito que ela é, ele se desliga da religião e ele vai viver diretamente com Deus. Por que que eu vou ter uma religião para me ligar a Deus se eu já vivo na era do Evangelho Eterno, capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse, aonde Deus está em nós? Então eu estaria duvidando do Pai dos Espíritos, que é o Criador. Eu não preciso de religião, eu não preciso de ministério humano para mim chegar a Deus, para eu chegar a Deus. Por quê? Porque Deus já mora dentro de mim através da sua essência. Amém? Fique com Deus, tenhamos um bom domingo para a honra e glória do nosso Criador. Amém. Fique na paz.